Graça e paz a todos, sejam bem-vindos mais uma vez para o nosso momento de reflexão na Palavra de Deus. Hoje o nosso texto está em Hebreus, capítulo 12. Nós vamos fazer a leitura do versículo 1 ao versículo 4. Versículo 4. Portanto, visto que nós também estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos de lado todo o peso e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a corrida que está proposta diante de nós, olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé, o qual, pela alegria que lhe foi proposta, suportou a cruz, desprezando a desonra e está assentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, a fim de que não fiqueis exaustos e desencorajados em vossos espíritos. Vós ainda não resististes até ao sangue, lutando contra o pecado. Deus, na sua infinita misericórdia, nos abençoe mais uma vez, através da sua palavra que tem poder, palavra eficaz, palavra penetrante, palavra abençoadora. É muito bom estarmos diante da palavra de Deus. Isso nos traz segurança. É tão incerto quando nós estamos diante da palavra do homem. É tão incerto quando estamos diante das promessas feitas pelos homens. Mas quando estamos diante da palavra de Deus, nós sabemos que estamos diante daquilo que é verdadeiro, daquilo que é eficiente, daquilo que de fato cumpre todos os propósitos revelados. Então é um prazer para nós estarmos nesse momento diante da palavra de Deus para meditarmos. Hoje, o texto escolhido foi Hebreus, capítulo 12, versículos 1 a 4. Porém, todo o capítulo 12, é muito interessante, os assuntos são muito interessantes. O autor está deixando o capítulo 11, onde ele nos fala muito sobre a fé, sobre os heróis da fé, e ele inicia o capítulo 12 justamente nos lembrando de todos estes que compõem uma galeria que poderia ser identificados aqui como uma nuvem. E a nuvem, nós sabemos que ela pode exercer algumas funções muito benéficas, né? Nós nos lembramos lá no deserto, quando de dia uma nuvem se colocava entre eles e o sol, com o propósito de trazer sombra, proteção e também direção. E esta nuvem, chamada aqui em Hebreus 12 como nuvem de testemunhas, certamente tem esta função de ser para nós um estímulo, de servir para nós como um exemplo para que possamos dar continuidade à nossa carreira cristã. Eu decidi por intitular a nossa mensagem de hoje como um imperativo: não pare. Não pare. Entendemos que a nossa caminhada cristã, ela deve ser contínua, ela deve ser ininterrupta, ela deve ser dinâmica.
estamos caminhando, estamos vivendo a vida cristã, a vida que Deus separou para nós vivermos. Então, a palavra de ordem para nós nesse momento é: não pare, nós precisamos prosseguir, porque ainda temos uma longa jornada pela frente. Eu quero considerar, lembrando que tanto os gregos quanto os romanos, eles eram muito fissurados em esportes, eles gostavam muito de esportes. Haja vista que em Atenas, na Grécia, existiam já desde então os Jogos Olímpicos, onde eles se preparavam muito para aquelas competições, porque além de gostar das competições, isto certamente davam a todos a oportunidade de que seus países, suas nações, pudessem ter visibilidade, e aqueles que venciam os jogos certamente eram muito honrados e colocavam numa posição de destaque a sua nação, o seu país. Muito parecido hoje, por exemplo, a Copa do Mundo de futebol, quando um país ganha a Copa do Mundo, que é comemorada, que é realizada de 4 em 4 anos, há uma grande honra para o país, há uma grande alegria para o povo, porque o nome da nação, o nome do país, os atletas, aquele povo é reconhecido, é lembrado em todo o planeta, vamos dizer assim. Então, o escritor aos Hebreus, ele combina esses dois temas. Ele tanto usa e explora a questão dos esportes, como também da cidadania. O ambiente que mais parece ser um estádio, né, onde as corridas elas eram realizadas. E certamente nós podemos imaginar tudo o que estava perifericamente em volta desta situação. Ele fala, portanto, visto que também estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos de lado todo o peso e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a corrida que está proposta diante de nós. Então, olha que maravilhoso, como eu lembrava no início, o autor nos faz lembrança aqui que não estamos sozinhos, que nós temos um grande incentivo, que é uma grande nuvem de testemunhas, homens que nos seus tempos, pela fé, venceram, pela fé, enfrentaram todas as dificuldades e foram até o final. E a palavra de orientação do autor é para que possamos deixar o pecado, porque o pecado ele exerce a função de um peso. E para um atleta, para um competidor, para alguém que anseia correr bem, que quer chegar na linha de chegada como um vencedor, ele tem que se desvencilhar, se desfazer de tudo aquilo que é um peso, que o dificulta, que o atrapalha. Então entendemos que o autor está dizendo para os seus ouvintes que o pecado é algo a ser eliminado, é algo a ser retirado das nossas vidas, porque isso seria um peso excessivo, isso seria um peso que atrapalharia na nossa corrida. Então, ficamos imaginando todo aquele ambiente de uma competição, numa pista de atletismo, onde os atletas estão se aquecendo, onde eles já saíram daquela fase dos treinos, estão adentrando aí, estão próximos dos momentos da competição. Um ambiente gostoso, né? Algo interessante. E isso é trazido, ou isso é trago para a nossa vida cristã. O autor quer que nós nos sintamos como atletas. Ele quer que nós nos sintamos como se estivéssemos de fato
numa pista de atletismo, onde já deveríamos ter passado por aquele processo do treinamento e estivéssemos agora bem qualificados para então dar início a esta corrida. E algumas coisas o autor nos apresenta como necessárias e importantes para que possamos fazer uma boa competição, para que possamos fazer uma boa partida, para que possamos, ao final, alcançarmos aquilo pelo que tanto nos preparamos, que é a vitória, que é a medalha, que é a recompensa. Alguns atletas, eles acabam se cansando, eles acabam desmaiando e desistindo das competições, mas outros se superam, outros conseguem chegar até o final, outros conseguem chegar no final como os primeiros. Esses são os vencedores. Então aqui, no capítulo 12, do versículo 1 ao 13, o autor ele vai descrever para nós esta corrida em si. Do versículo 14 ao versículo 29, ele vai enfatizar sobre a cidadania celestial, porque somente os cidadãos de uma nação poderiam representá-lo, como nós já falamos de uma outra oportunidade. Ninguém de uma outra nação poderia, somente as pessoas naturais daquela nação poderia representar. Então, era importante para eles representar bem o seu país. E durante todo esse capítulo, nós podemos ver que o autor vai destacar o tema mais destacado e importante aqui, que nós relacionamos com o tema intitulado da mensagem, que é Não Pare, é exatamente a perseverança. A perseverança é algo extremamente importante, porque sem ela nós somos vencidos, sem ela nós acabamos desistindo. Parece que os cristãos judeus que receberam esta orientação do autor aqui nesta carta, eles já estavam cansados e muitos deles estavam querendo desistir da caminhada cristã. Por isso, o autor vai estimulá-los para que continue. Eu entendo que talvez muitos crentes hoje estão cansados, talvez muitos estão querendo desistir da caminhada, mas esse é o momento de nós nos estimularmos. Paulo disse aos Efésios: consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Gaste o tempo de vocês salmodiando ao Senhor. Gaste o tempo de vocês envolvidos com as coisas de Deus, porque desta forma vocês se autoestimulam, porque desta forma vocês se consolam, porque muitos vão se cansar, muitos vão querer desistir da caminhada, mas nós precisamos prosseguir. O autor, o apóstolo Paulo, não o autor desta epístola, porque nós não sabemos quem foi, mas o apóstolo Paulo, escrevendo aos Filipenses, no capítulo 3, versículos 12 a 14, ele diz assim: não que já tenha alcançado, ou que já seja perfeito, mas prossigo para o alvo, ou prossigo para alcançar aquilo para o que fui também alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, não julgo que haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam, e avançando para as coisas que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Que texto lindo, que palavra encorajadora, que palavra de estímulo. Paulo está falando dele mesmo. Paulo está dizendo que ele não julgava ter já alcançado os seus objetivos, que é
ter ultrapassado a linha de chegada. Nesse ponto em que Paulo escreve aos Filipenses, Paulo está dizendo: irmãos, eu também tenho sofrido, eu também tenho lutado, eu também tenho me esforçado, e eu não me comporto como alguém que já tivesse alcançado, mas eu prossigo para o alvo. Eu continuo lutando, e vocês também precisam continuar lutando, porque foi para isso que Deus nos separou, foi para isso que Deus nos escolheu. Esta é a nossa missão, é para isso que estamos aqui. É uma palavra muito profunda, importante, maravilhosa, que eu e você precisamos ouvir. Podemos encontrar aqui, então, no capítulo 12 de Hebreus, 3 recursos que estimulam o cristão a preservar em meio às dificuldades. Então, nós queremos explorar esses recursos que o autor está nos apresentando aqui, a fim de que possamos também, bem condicionados, correr esta carreira, correr esta corrida que foi proposta a cada um de nós. Bom, o primeiro recurso que nós encontramos é o exemplo do próprio Senhor Jesus Cristo. Eu sei que o exemplo de outras pessoas podem ser muito úteis para nós, para a nossa formação, para o nosso preparo. Todo atleta, todo jogador, ele precisa de um bom treinador, ele precisa de alguém que lhe dê suporte, que lhe dê orientação. Mas embora o exemplo dos outros seja capaz de nos ajudar muito, não é tudo. Ou seja, uma pessoa ele pode ter um bom treinador, ele pode ter alguém que possa lhe dar muitas instruções, mas se faltar algo que depende dele, isso realmente não vai funcionar. Nós podemos ver isso entre jogadores de futebol, onde todos passam por treinamentos, onde todos estão na mão de profissionais, mas alguns conseguem sobressair, outros não. Podemos ver aqui no texto, irmãos, 3 abordagens que nos encorajam a continuar a corrida na nossa vida cristã. A primeira abordagem é olhar ao seu redor e ver os vencedores. A grande nuvem de testemunhas descritas aqui pelo autor, ela se refere à lista enorme que nós podemos ver no capítulo 11, de homens e mulheres considerados heróis da fé, homens e mulheres que no seu tempo venceram, homens e mulheres que no seu tempo tinham fé, confiavam no Senhor e alcançaram os seus objetivos, que foi permanecer até o fim. Essas testemunhas aqui, elas não estão aqui como espectadores. Algumas pessoas imaginam que estas testemunhas é como se elas estivessem na arquibancada de um estádio, torcendo por aqueles que agora estavam correndo. Não, não é isso. Essas testemunhas, elas não são espectadoras, mas a palavra quer dizer que são mártires. Estas pessoas são aquelas que no seu tempo venceram, foram para o paraíso, estão desfrutando de uma condição de paz e descanso na presença de Deus, mas estas testemunhas, o autor quer dizer que elas servem para nós como um testemunho de que Deus ele é capaz de nos sustentar até o final, da mesma forma como Deus sustentou a cada um deles nos seus tempos, para que eles pudessem vencer. Eu poderia, por uma questão de exemplo, para exemplificar, eu poderia usar Moisés. Moisés no seu tempo. A Bíblia diz que Moisés fez escolhas na sua vida. E uma das suas escolhas foi que ele preferiu ser maltratado com o povo de Deus do que desfrutar de todos os prazeres propostos do Egito, porque ele não queria fazer parte de um plano que não cooperasse com o plano de Deus.
Então ele fez uma escolha. Então, pela fé, ele preferiu sofrer com o povo de Deus. Pela fé, ele preferiu obedecer, caminhar pelo deserto. E, obviamente, Moisés se tornou um grande vencedor. Então, o autor aos Hebreus está dizendo, nós temos uma grande nuvem de testemunhas. Não é só o exemplo de Moisés, mas o exemplo de Moisés, é o exemplo de Abraão, é o exemplo de Jacó, é o exemplo de José, é o exemplo de Davi. Toda esta lista, todo esse número grande, Abel, Raabe, Gideão, todos formando uma nuvem de pessoas que no seu tempo tiveram fé, confiaram, venceram. A Bíblia diz que muitos deles taparam a boca dos leões, subjugaram reinos, muitos tiveram seus mortos retornando à vida. Homens que a Bíblia diz que o mundo não era digno deles. Então, estes são esta nuvem que estão no paraíso, descansando na presença de Deus, mas que o legado deles serve para nós como um testemunho de que realmente vale a pena confiar. Os que confiam no Senhor certamente serão como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 15, no versículo 4, ele fala assim: pois tudo quanto outrora foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, a fim de que pela paciência e pela consolação das Escrituras tenhamos esperança. Tudo que a Bíblia fala dos nossos irmãos do passado, suas conquistas, suas vitórias, sua confiança em Deus, tudo isso serve como estímulo, testemunho, exemplo para nós hoje, a permanecermos no Senhor. Paciência significa perseverança e consolação significa encorajamento. Então, uma das melhores maneiras de desenvolver perseverança e permanecer encorajado é trazer à nossa memória, é nos lembrarmos dos nossos irmãos que viveram de forma piedosa, de uma forma fiel no Antigo Testamento. Esta nuvem é maravilhosa. E o autor faz uso disso como um instrumento extremamente útil para o momento em que eles estavam vivendo. Eu vejo, irmãos, que hoje, em pleno século XXI, lançar novamente esse recurso de lembrarmos desta tão grande nuvem, que hoje para nós é maior do que era para eles naquela época, realmente é algo maravilhoso, né? Onde nós precisamos entender que precisamos perseverar, precisamos estar encorajados a perseverar no Senhor. E lembrando que eles foram vencedores, eles completaram as suas carreiras. O próprio apóstolo Paulo, escrevendo para Timóteo, ele dá esse testemunho também. Paulo passa a fazer parte, é óbvio, desta nuvem de testemunha. Quando ele diz, eu completei a carreira, ele diz lá, ao escrever para Timóteo, ele fala desta vitória que ele conquistou. Combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. E desde agora a coroa da justiça está reservada para mim. Não somente para mim, disse Paulo, mas a todos aqueles que amam e esperam e permanecem e que correm e que batalham, aguardando o momento de serem coroados. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus nos abençoe, que nós possamos perseverar, que nós possamos continuar olhando estes exemplos, né? Que possamos olhar ao nosso redor e ver os nossos irmãos que venceram, que também passaram por lutas e dificuldades, mas que venceram. É importante, nesse momento, olhar para aqueles que correram e para aqueles que venceram.
Se você está tendo problemas com a sua família, você precisa se lembrar da história de José. José teve muitos problemas com a sua família, mas com fé, confiando na providência de Deus, nós vimos o quanto a família de José foi abençoada por ele. Se você tem problemas com o seu trabalho, você tem muitas coisas para realizar, muitas tarefas, você precisa se lembrar de Moisés, que foi um homem extremamente atarefado, ao ponto de ser aconselhado pelo seu sogro, mas também foi um homem vencedor. Estudar a história de Moisés nos estimula. Mas se você se sente tentado a se vingar de alguém, você precisa estudar e se lembrar sobre a história de Davi, que soube lidar com essa situação, creu, confiou no Senhor. Então, meus queridos, dentre esses recursos, nós precisamos olhar para o exemplo de Jesus, nós precisamos olhar ao nosso redor e ver aqueles que venceram, e nós precisamos também olhar para nós mesmos. É muito importante olhar para nós mesmos. Os atletas, obviamente, nos treinos, eles usavam muitas técnicas, muitos recursos. Dentre esses, eles costumavam colocar pesos nas pernas para que, ao treinar, eles submetessem ao corpo a condições extremas. Então, corriam muitas vezes com 2, 3, 4 quilos de peso cada perna. A perna ficava muito pesada, faziam um grande esforço. Para que quando chegasse a hora da competição, eles então tiravam aquele peso, as pernas ficavam leves, que eles conseguiam performances incríveis. E é importante nós olharmos para nós e entendermos que na hora da competição nós precisamos tirar todo o excesso de peso. E esse peso que nós precisamos tirar é necessário, porque este peso na corrida, ele nos deixa mais lentos e ele certamente vai nos prejudicar muito. Então, meus irmãos, tudo aquilo que representa empecilho ao nosso avanço, em direção ao nosso prêmio, precisa ser retirado de nós. Às vezes, são coisas boas, mas se está nos atrapalhando, nós também precisamos retirar. A colocação aqui é aquilo que é peso. O pecado que tenazmente nos assedia. Devemos nos desembaraçar de todo o pecado que, como uma cola, está colado em nós. Talvez o autor estivesse falando sobre o pecado da incredulidade, porque o pecado da incredulidade ele é contrário à fé, e a fé é essencial no nosso caminhar com Deus. No capítulo 11, no versículo 6, a Bíblia fala que sem fé é impossível agradar a Deus. É necessário que aquele que aproxima de Deus tenha fé, creia que Ele existe e que é galardoador daqueles que o buscam. Certamente o povo de Israel, eles perderam muitas bênçãos porque não creram, porque duvidaram do Senhor. Hoje muitos crentes têm perdido muitas bênçãos porque também não têm crido, não têm acreditado, não têm confiado. A nossa fé em Cristo, ela nos dará perseverança. Ela fará com que continuemos confiando plenamente no Senhor. Então, tire da sua vida tudo aquilo que é um peso, seja coisas ruins, sejam coisas boas, tire isso da sua vida, porque isso vai atrapalhar muito o seu rendimento na corrida. Muitos crentes nem correndo mais não estão. Paulo disse aos Gálatas, vocês corriam tão bem, quem vos impediu de avançar? Hoje muitos crentes estão literalmente parados, retrocedendo. Isso não pode acontecer. Nós precisamos ser despertados do sono. Nós precisamos levantar. Há uma corrida
há um alvo a ser alcançado. Se existem pesos na sua vida, eles precisam ser retirados. Pare agora neste momento. Arranque de você tudo aquilo que está colado. Arranque de você todo o peso que está te atrapalhando. Fique leve, fique livre, para que você possa continuar correndo a carreira cristã. Então, olhe para si mesmo. Reconheça o teu estado. Mas você precisa olhar para Jesus. Jesus é o autor e o consumador da nossa fé. Foi ao olhar para Ele que fomos salvos. Olhar aqui significa confiar em Jesus. Quando os israelitas que foram picados pelas serpentes no deserto estavam morrendo, Deus disse para Moisés: faz uma serpente de metal, coloca ali, e todo aquele que olhar para ela será curado, todo aquele que olhar para ela viverá. Esta serpente, ela representava Cristo. Os israelitas que olhavam para aquela serpente, eles viviam. E hoje, quando nós olhamos para Jesus, nós somos salvos, porque Jesus é o Filho de Deus que morreu para a nossa salvação. Olhar firmemente para Jesus. Olhar para Jesus, aquele que nos atrai, aquele que nos dá a vitória. Bom, o próprio Jesus, quando estava aqui na terra, irmãos, ele também viveu pela fé no Pai. Jesus suportou muito mais do que qualquer um dos descritos como heróis da fé. Ele também tinha muita fé e ele usou da sua fé. No texto fala que ele suportou a cruz. Não foi fácil para Jesus suportar a cruz, porque a sua crucificação, ela envolveu vergonha, sofrimento, oposição dos pecadores. E ele sofreu a rejeição temporária do Pai, quando se fez pecado em nosso lugar. Na cruz, Cristo sofreu por todos os pecados do mundo. Ele levou sobre si todas as nossas enfermidades. Mas detalhe, ele perseverou. Pela fé, ele confiou em Deus. Ele consumou a obra que o Pai lhe deu. Certamente, embora os leitores aqui da carta aos Hebreus estivessem sendo muito perseguidos, queriam desanimar e parar, mas certamente o autor diz que eles ainda não haviam resistido até o sangue. Eles ainda não haviam morrido como morreram os mártires do capítulo 11. Mas Jesus, o autor quer deixar claro que Jesus, ele derramou o próprio sangue pelos nossos pecados. Ele foi até as últimas consequências para cumprir o propósito de Deus. Nós não podemos desistir. Nós não podemos parar. Nós precisamos continuar. Nós precisamos ir até as últimas consequências, porque esta é a vontade de Deus para nós, ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. É a promessa de Deus para os seus filhos. O que deu força para Jesus suportar a cruz, irmãos? O que é que deu força para Jesus? Ele não podia usar do seu poder divino, embora o diabo o tempo todo queria fazer com que Jesus usasse o seu poder. Fez isso na tentação. Se tu és o Filho de Deus, manda essas pedras se transformar em pães. Fez isso na cruz. Se tu és o Filho de Deus, desce dessa cruz. Mas em nenhum momento da sua vida Jesus usou. Ele realmente deixou todo o seu esplendor e a sua glória. Ele veio para ser homem. Ele viveu 100% homem para cumprir a sua missão. E certamente foi a sua fé que lhe permitiu perseverar. A fé que fazia crer, confiar no Pai, na providência do Pai. Ele manteve os olhos da fé fixo na alegria que lhe estava proposta. O Salmo 16, versículo 8 a 10 diz: Tenho posto o Senhor sempre ante de mim.
porque Ele está à minha mão direita. Eu não serei abalado. Portanto, meu coração está alegre e a minha glória se regozijará. Minha carne também descansará na esperança, porque tu não deixarás minha alma no inferno, nem farás com que o teu santo veja a corrupção. Este salmo, ele está falando de Jesus, da certeza, da fé que tinha, da confiança no Pai, pois sabia que o Pai sempre cuidaria dele. Jesus sabia que sairia do sepulcro, também sabia que seria exaltado ao céu em glória. A alegria que lhe estava proposta incluía a sua confiança. Ele sabia que seria exaltado. Ele sabia que havia uma alegria proposta. Ele sabia que teria prazeres maravilhosos, conquista. A ele foi dado um nome que está acima de todo nome. Toda honra e glória foram dadas a ele. Então, há uma grande importância, meus irmãos, de termos esperança futura. Certamente temos a tendência de olharmos para trás e termos o desejo de voltar. Israel, quando estava no deserto, em direção a Canaã, uma corrida, um trajeto de vitória para alcançar um bem maior. A Bíblia fala que muitos deles se desanimaram no deserto, olharam para trás, ficaram com saudade do Egito, queriam voltar. Nós entendemos que para muitos crentes isso acontece. Mas o autor aqui está encorajando os hebreus para que eles pudessem seguir o exemplo de Cristo, que eles pudessem olhar pela fé, eles pudessem olhar para frente, que eles pudessem almejar a conquista, a vitória. Os heróis da fé no capítulo 11, eles viveram em função da fé no futuro, e isso lhes permitiu perseverar. Como Pedro, que tirou o olhar da fé de Jesus e afundou, assim acontecerá também com todo aquele crente que tira o seu olhar de fé de Jesus, certamente vai afundar. Como Jesus, ele é o autor e consumador da nossa fé, a confiança nele libera seu poder em nossa vida. Cristo, ele não apenas dá para nós um exemplo de quem confiou no Pai, ele também nos capacita para não pararmos. Então a palavra de ordem é: não pare, continue, permaneça olhando firmemente para Jesus, autor e consumador da fé. Temos tudo o que precisamos para continuar até a linha de chegada. O Senhor é convosco. Deus disse para Josué: ser forte e corajoso. Eu te ajudo, eu te sustento, eu sou contigo. Não temas, eu sou contigo. Meu irmão, não pare. Continue. Há uma longa jornada pela frente. Mas coloque o teu olhar em Jesus. E durante toda esta caminhada, o Senhor estará conosco, nos dando vitória, destruindo nossos inimigos, aplanando os nossos caminhos, porque Ele é Deus Todo-Poderoso. Deus te abençoe, fique com Deus, fiquem em paz.